Rapaziada, primeira derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco acaba de ser derrotado pelo Bragantino no Nabi Abichedi. Um jogo no qual o Vasco não merecia ter saído perdedor. O Vasco não merecia perder esse jogo. Se você for analisar a partida, talvez o resultado mais justo de fato seria o empate, porque o Vasco também não fez um jogo para vencer o Bragantino, mas teve suas oportunidades de gol. Na maior parte do tempo não cedeu oportunidade de gol para o Bragantino. Na verdade, os gols que o Bragantino fez foram de erros individuais de jogadores do Vasco. Primeiro gol que o Vasco leva aos 6 minutos de jogo, falha do Léo Jardim, entrega a bola no pé do jogador do Bragantino que faz o gol. Então o Vasco já sai atrás do placar com 6 minutos, o que quebra ali qualquer tática que é montada pelo treinador, porque você leva o gol muito cedo. E o pior, cara, jogada de lateral. Na verdade, os dois gols que o Vasco leva hoje do Bragantino são de jogadas de lateral. Jogadas que surgem de cobrança de lateral. Cara, isso é inadmissível. É inacreditável também. O Léo Jardim, goleiro de seleção brasileira, a gente vem aqui elogia. Mas porra, quando também falha eu vou criticar. Não dá, velho, porque tu entrega ponto de graça pro adversário. Para um time que pode brigar ali pela mesma coisa que o Vasco vai brigar na tabela do Campeonato Brasileiro. Então você não pode ter esse tipo de erro. Mas beleza, todo mundo erra, todo mundo uma hora vai errar, ok. Depois que o Vasco leva o gol do Bragantino, o Bragantino tinha começado um pouquinho melhor do que o Vasco, não grandes coisas, mas tinha começado um pouquinho melhor. O Vasco estava com dificuldade de encaixar a marcação no time do Bragantino, mas não era lá grandes coisas. Acharam o gol foi achado, total. Cobrança de lateral, João Vitor corta, o Léo Jardim rebate uma bola fácil, a bola até desvia, mas uma bola fácil, né, para um goleiro do nível do Léo Jardim, acaba entregando o gol pro Bragantino. O Vasco se estabelece bem na partida, com o Matheus Carvalho entrando no jogo, Sforza jogando bem como primeiro volante, que o Ramon Dias no segundo tempo coloca o Sforza para jogar com o meia central e a coisa não acontece do mesmo jeito, porque ele é primeiro volante, jogando de primeiro volante estava bem, o Galdão estava conseguindo também se encontrar no jogo, o Vasco era forte pelas laterais, principalmente pela lateral esquerda. Cara, o Paulo Henrique na lateral direita, o Paulo Henrique não é um jogador horroroso, é um jogador que até acerta algumas coisas, jogador muito dedicado, mas o Paulo Henrique, o que ele me irrita de erro técnico durante a partida, de domínio, de passe errado, sabe? O que o Paulo Henrique me irrita de erro técnico, sério, o Paulo Henrique não tem nível para ser lateral direito titular do Vasco. Não tem o menor nível de ser lateral direito titular do Vasco. Assim, algo providencial pro senhor Lúcio Barbosa, pro Ramon Dias buscarem na próxima janela de transferências é um lateral direito que esteja à altura do Vasco. Paulo Henrique não é lateral direito para Vasco da Gama. É um jogador extremamente esforçado, extremamente profissional, corre, se esforça, briga, até ajuda dentro de campo com a sua briga, com a sua dedicação, mas tá longe de ser jogador tecnicamente falando para jogar no Vasco da Gama. Tá longe. Estraga muita jogada ainda, Paulo Henrique. E aí o Verratti fazendo um bom jogo no comando de ataque, conseguindo se movimentar, conseguindo encontrar as finalizações. Um David que começa também a entrar bem no jogo. O David é uma grata surpresa do Vasco nesse início de Campeonato Brasileiro. Fez mais um bom jogo o David. E o Rossi é a mesma coisa do Paulo Henrique, assim. Cara, um cara até que ajuda, acerta alguns cruzamentos, se dedica, corre, mas tecnicamente tá muito abaixo de ser jogador para Vasco da Gama. Todo respeito. Então o Vasco, depois que leva o gol, se estabelece bem no jogo, cria suas oportunidades, poderia ter empatado já no primeiro tempo, acaba tirando a bola do Bragantino. O Bragantino não consegue ter nenhuma grande chance de gol no primeiro tempo, fora a bola que o Léo Jardim rebate pro gol do Bragantino. E no segundo tempo o Ramon Dias faz substituições que ele coloca o Vasco mais pra frente. A principal substituição do Ramon Dias não foi de peças no segundo tempo, foi de postura. Ele adianta as linhas do Vasco, sufoca mais o Bragantino, marca mais em cima, recupera a segunda bola, impõe o time do Vasco para cima do Bragantino. Colocou o Zé Gabriel como primeiro volante, adiantou o Juan Sforza para jogar como meia central no lugar do Matheus Carvalho, que já estava amarelado. É uma posição que o Vasco não tem muitos jogadores, então tem que mesmo de fato ele improvisar. Coloca o Rayan no time do lugar do Rossi com a ideia de dar mais peso para o ataque. Trazer um jogador que vai também bem na bola aérea, porque o Rayan também é alto, tá ligado? Então alguns cruzamentos poderiam sobrar pro Rayan, que é um jogador de mais força física do que o Rossi. É uma característica totalmente diferente. Um é destro, outro é canhoto, característica totalmente diferente. Dá certo porque o Vasco não cede oportunidade de gol pro Bragantino, fica com a bola, cria suas oportunidades e tava claro que uma hora saiu o gol. O Vasco faz gol de empate, mas assim, é o erro que sempre acontece no Vasco. Cara, parece que é regra em todo Vasco, em todo técnico que passa aqui no Vasco, o time fazer o gol e recuar. Sério, é inacreditável, rapaziada. O Vasco faz o gol e no minuto seguinte o Vasco se posta todo lá atrás, recuado, pra tentar puxar contra-ataque sem a menor explicação.
Sem a menor explicação, porque se o Vasco continua na mesma toada que tava, pressionando, marcando em cima, jogando com a bola, o Vasco viraria o jogo. Mas não, o Vasco cria uma postura mais defensiva e leva o gol. E mais uma jogada de lateral, o Vitinho corta, chuta um chute que seria fácil de defesa pro Léo Jardim, a bola pega na cabeça do Maicon e vira gol do Bragantino. E aí o Vasco volta a tentar pressionar, mais desorganizado, o Ramon desfaz a substituição, coloca o Cleiton Silva com o Verratti, 2 centroavantes, deixa ali o Vasco no 4-2-4 e tenta atacar, tenta fazer o gol ali na Bafo, não consegue, o Vasco perde o jogo. Mas teve as oportunidades de gol, o Bragantino, pelo contrário, não foi um time que teve tantas oportunidades de gol, mas conseguiu fazer os seus gols, e aquilo que eu falei, o placar mais justo seria o empate. Não foi um desastre o jogo do Vasco, mas assim, o Vasco ainda não é aquele time que, por exemplo, que até quando tá na adversidade, consegue o resultado positivo. E é isso que faz um time campeão e faz o time ser comum. E hoje o time do Vasco ainda é comum por causa disso. Um time que não consegue lidar com essas adversidades ainda. Falta ainda também elenco no Vasco, cara. O João Vitor sai lesionado, tomara que não seja nada grave, entre o Maicon. Eu acho que ainda falta mais opções no time do Vasco. O Adson entrou mal no jogo, não gostei do jogo que fez o Adson. Tá aí a explicação porque o Ryan tá furando a fila dele. Vamos ver como é que foi. Bragantino e Vasco, derrota do Vasco, cara, porra, inacreditável. O jogo dava pro Vasco ter feito, saído com resultado melhor. Poderia ter saído com a vitória, seria ótimo, mas se sai com um pontinho de lá já não tava tão mal. Mas por erros bobos, individuais, que tu fica depois refletindo e vendo, dava para ter sido evitados. Bragantino é um time que faz bastante pressão, tenta pressionar contra o campo do adversário, mas o Vasco hoje, assim, no papel, não vejo como um time que deixa tanto a desejar pro Bragantino, tá ligado? E aí o Bragantino tava tentando bastante se impor com esse jogo de cruzamentos, de bola aérea, chegando na linha de fundo para fazer os seus cruzamentos. E o Vasco começou com a postura um pouquinho mais atrás, mas olha essa bola aí, cara. Não pode falhar assim, Léo Jardim, porra. Léo Jardim, porra. Caralho, eu sei. A torcida do Vasco sabe que tem um nível muito superior a isso aí. Não pode entregar essa bola no meio da área, porra. Rebater essa bola assim pro meio da área. Não pode, porra. Na moral mesmo, não dá. Bola ali pra ele só encaixar. E no ruim do ruim, espalma pra longe. Não pro pé do adversário, saca? E aí essa bola do Lucas Piton buscando cruzamento, o Vasco vinha crescendo no jogo, tava conseguindo criar mais situações de gol. O Bragantino trabalhando bastante essas bolas de lateral e o Vasco, porra, levando o gol de cobrança de lateral, não dá, isso é coisa de iniciante. Aí o Matheus Carvalho faz uma falta para matar o contra-ataque, a famosa falta tática, leva cartão amarelo, até depois é substituído por conta disso, porque assim, depois da metade do primeiro tempo, Matheus Carvalho começa a entrar bem na partida. E foi um Vasco hoje que não faltou vontade, não faltou raça. Eu acho assim, nunca falta raça e vontade nesse time do Vasco. Todos os jogadores ali são, inclusive, bem dedicados para conseguir os resultados pro Vasco. Hoje faltou, de fato, ali um pouco de sorte, uma pitada de sorte. O segundo gol que o Vasco leva é mais falta de sorte do que erro individual. Mas eu gostei do Vasco em alguns momentos do jogo. Essa bola aí o Vasco tava com muita dificuldade de marcar nesses 1-2 nas costas dos laterais. O ponta não tava conseguindo acompanhar tão bem. Paulo Henrique tirou bem essa bola. Essa bola aí passou perigosamente, mas foi o próprio Léo que desviou. Depois teve essa jogada do Verratti que sofre a falta do Luan Cândido. Falta que é cobrada pelo Rossi, mas que o Bragantino consegue tirar facilmente. Boa bola do David para o Verratti. David fez mais um bom jogo, está sendo uma grata surpresa nesse início do Vasco no Campeonato Brasileiro. Boa tabela ali dentro da área do Galdames com o Rossi. E essa bola aí, cara, essa bola aí o Verratti não costuma perder, Vocês sabem, o Verratti não é de perder esse tipo de gol. Mais uma bola perigosa para o David que busca o cruzamento. O David estava conseguindo entrar bem entre o zagueiro e o lateral do Bragantino, criando essa oportunidade de jogada para o time do Vasco. Chute aí do Bragantino para a fase de defesa do Léo Jardim. Essa bola aí o Vasco poderia ter aproveitado melhor, mas estava até impedido. E aí o gol do Vasco que é anulado é aquela parada, né, cara? O VAR traçou as linhas, não tem muito o que a gente discutir. Disseram que estava à frente.
O meu único questionamento nesse lance é aonde é traçada essa linha do Rossi, né, cara? Sempre fica essa dúvida. Será que traçaram certo essa linha? Porque, por exemplo, você vai numa Champions League, tem tecnologia ali que traça automaticamente, vê se estava à frente ou não. Que o Campeonato Brasileiro eu acho que tá duro, então eles não estão comprando essa tecnologia, estão com essa tecnologia aí ultrapassada já, né? Do tempo que Dondon jogava no Andaraí, onde eles mesmos traçam a linha. E o traçamento de linha deles a gente tem que confiar, né, cara? A gente tem que confiar que eles acertaram aqui. Sei. E aí, pra vocês? Traçaram na mão do Rossi ou não? É aquilo que eu falei, né, rapaz? A gente tem que ficar... Tem que confiar neles. E aí deram impedimento no gol do Vasco. Sabe a verdade? Coisa de milímetros, cara. O Rossi levou alguma vantagem de fato por estar milímetros à frente, mas eu entendo. Porque se fosse um gol no lado do Bragantino assim, eu também não ia ter muito o que fazer, né? Mas foi uma boa jogada ali criada do Vasco, sim. Uma coisa que eu fiquei assim... chateado foi que o Vasco estou pouco na direção do gol. Poderia ter testado mais o Lucão, que é um goleiro que eu vejo como bem inseguro, né? Jogada de cruzamento do Rossi, tava buscando ali o Verratti. Jogada de cruzamento do Bragantino, o Léo tirou ali no primeiro pau. Essa jogada aí do David já estava impedido, senão haveria um questionamento se há não ou falta ali naquele lance. Cruzamento do Piton, buscando o Verratti. O Vasco busca muito essa bola do Piton pro Verratti. Desde a temporada passada o Vasco busca muito isso, um chute bem para fora do Raul. Jogada do Rossi, cruzamento. Lucão sai mal do gol, né? Mais uma vez o Lucão saindo de soco. Mano, ele tava saindo em todas de soco, tá ligado? Até a bola que dava pra ele segurar de fato. Então assim, eu acho que o Vasco poderia ter testado mais o Lucão nesse jogo. Bola cruzada pra área. O Vasco tentando trabalhar bastante cruzamento. Tem essa chance aí com o Matheus Carvalho, que se ele acerta o gol, fatalmente seria gol. Mas ele bateu pra fora, caiu na perna ruim na direita. O goleiro tava já caído. Tentativa de cruzamento péssimo do Matheus Carvalho. Sou só bola pra área. No segundo tempo o Vasco volta melhor. Adianta suas linhas. Busca jogar mais no campo de ataque. Busca jogar mais e conseguir o gol. Tentativa de finalização do Bragantino para fácil defesa do Léo Jardim. Mais uma bola que vai para fora do Bragantino. Bola que é cortada pelo Paulo Henrique. E olha, mano, olha esse cruzamento do Léo na cabeça do Verratti. Que pecado essa bola não ter entrado. Que pecado essa bola não ter entrado, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai. Mais uma bola pro Verratti, o juiz já estava marcando perigo de gol. Mas a bola foi para fora. Mais o cruzamento do Piton, buscando mais uma vez ali a área. Dessa vez ele estava tentando buscar o Ryan. Jogada do Paulo Henrique. Cara, isso me irrita demais no Paulo Henrique. Cara, como isso me irrita no Paulo Henrique ele alçar essas bolas pra área, cara. Ai, ai, essas bolas pra área que vão toda errada. É boa jogada do Vasco. O cabeceio ali, se eu não me engano, é do Maicon. Ou do Léo. De um dos dois. E aí uma boa defesa do Lucão. E aí o gol do Vasco. Jogada do Ryan pro David e o Verratti. Aquele contra-ataque é onde o trio de frente participa, os três participam, um gol do Vasco. O Vasco tava bem no jogo, tava se encontrando, faz o seu gol, e aí tu pensa, porra, o Vasco vai virar. Tava bem no jogo, né, tava se impondo pra cima do Bragantino. Conseguindo encontrar bem ali as jogadas, cruzando. Do nada o Vasco começa a recuar, começa a jogar todos os seus jogadores pra trás, traz o Bragantino pro seu campo, sem nenhuma explicação, claro. Tem também a imposição do Bragantino, mas o Vasco não tem que aceitar, né, irmão? E olha esse gol, mano, que falta de sorte, mano. Que pecado essa bola, tu falar golaço. Porra, essa bola aqui, se não desvia no Maicon, o Léo Jardim faria defesa, cara. Faria chute fraco, chute, porra. Tá ligado? Chute a meia altura fraco, pro Léo Jardim encaixar facilmente. E aí,
Vira o gol do Bragantino, falta de sorte, azar do Vasco, vitória do Bragantino. Não foi merecida, mas fazer o que, né? Um placar mais justo aí talvez seria 1 a 1 nesse jogo, um 2 a 2. Mas comente embaixo a opinião de vocês. Não tá tudo perdido no Vasco, acho que dá pra gente sim fazer um clássico aí competente contra o Fluminense, mas é aquela parada que eu falei pra vocês, o Vasco tem que vender cada vez mais difícil os resultados. E, porra, se não dá pra ganhar, pelo menos não perde, empata. Mas é isso. Abração do Francesco, a nós, fui.